Bom, então, minha amiga, a questão hoje é exatamente essa, né? A prescrição trabalhista, e me parece que muitas pessoas têm cogitado, perguntado, inclusive há quem defenda. Hum, A gente até conversou sobre isso, mas não para ter um aprofundamento, uhum. sobre a possibilidade ou não de suspensão da prescrição trabalhista, aquela da bienal, né? E consequentemente também a quinquenal, em decorrência do coronavírus. Né? Qual é a sua, você tem alguma visão sobre isso? Já refletiu sobre isso? Tem algum posicionamento? Eu confesso que eu ainda não tenho uma posição rígida. Estou inclinado pelo sentido da suspensão, mas ainda não me posicionei, né, de forma veemente a respeito. Mas quero ver tua posição. De repente, quem sabe eu hoje já fico convencido literalmente. Pois é, eu também venho refletindo muito, porque eu acho que isso é uma construção jurídica, eu acho bem legal também é, você trazer a baila logo no início do nosso assunto, né? Ao invés da gente ficar passeando em lugares comuns, a gente já mostrar logo que a gente quer mesmo trazer, né, as reflexões para que a gente possa criar as teses e poder ter uma, vamos dizer assim, né? Uma argumentação jurídica, porque na prática do dia a dia a gente vai enfrentar muito isso a partir de agora. As respostas, muitas coisas não têm respostas prontas. E também, num primeiro momento, que eu percebi que, como eu sou, né, de um modo geral, o ímpeto inicial foi no sentido de dizer que a prescrição não estaria suspensa, porque apesar do Poder Judiciário, né, estar de portas fechadas, a gente, né, não estaria fisicamente lá, mas a gente tem o processo judicial pela via eletrônica. Então, o fato de você não estar fisicamente lá, o prédio fechado, mas como a gente tinha a possibilidade, né? Prazos suspensos, ok, processuais suspensos, a gente tinha toda a previsão do Exato. CNJ, né? Mas assim, mas não estava impedido de você ir ao Poder Judiciário. Então, quando a gente pensa em ingressar com novas demandas, que como o processo judicial pela via eletrônica estava funcionando, se você quisesse procurar o Poder Judiciário, você poderia. E eu acho que, por isso, fazendo meramente essa interpretação, muitos estavam caminhando justamente para a ideia que não haveria a suspensão da prescrição bienal, daquela do fim do contrato, 2 anos para o ajuizamento da ação. Mas eu confesso que realmente, num primeiro momento, acho que o ímpeto foi esse, mas aqui eu tenho que dar as honras para o nosso querido amigo, né, Felipe Bernardes, que eu acho que numa live que ele fez, né, junto com o pessoal do Papo Trabalhista, tá, Fabiano, Luzes, né, o Marcos Dias, acho, e ele fez uma live contigo também, né, o Felipe, e ele trouxe Uhum. uma colocação que me fez também refletir bastante. E assim, eu que estava no primeiro momento tendenciosa a achar que não haveria suspensão da prescrição, eu acho que o Felipe me convenceu, sabe? Então, assim, porque ele trouxe uma visão bem assim, trazendo a ideia que não adianta pura e simplesmente a gente poder ter o acesso ao Poder Judiciário pela via, né, especificamente do processo eletrônico, porque é muito maior do que isso, é você ter o contato com o seu cliente, é você conseguir, né, ter os documentos que ele tem que te apresentar, nem todo mundo, né, a gente não pode imaginar no universo que a gente tem hoje que todas as pessoas lidam com a tecnologia, tem vários tipos de empregados, tem gente que não tem o acesso à tecnologia para, vai escanear o documento e me manda, ele não sabe nem como é que faz isso, a gente está mais acostumado, então às vezes a gente tem no próprio celular um scanner, passa ali, né, ele faz a leitura, envia, mas nem todo mundo, você não tem o contato com o cliente. E isso traria uma forma, né, que é indo lá no próprio Código Civil, a gente trazendo uma situação excepcional, e aí automaticamente que não seria uma situação normal, seria uma força maior, seria uma situação, né, que atípica e que tudo então, eu até concordo com essa visão. Eu acho que o ponto que vai ser determinante para a gente conseguir mesmo ter a nossa visão vai ser você realmente achar que o fato do processo judicial pela via eletrônica estar, né, funcionando durante o período de suspensão dos prazos, se isso realmente teria ou não teria um empecilho de você ir ao Poder Judiciário. Eu acho que daí é que a corrente nasce para saber como você vai se posicionar. E eu acho que trazendo para a realidade que nós temos, por mais que a maioria das pessoas tenha um celular, não é só ter um celular, né? É ter um celular que tem uma boa memória, às vezes a pessoa tem o celular, mas o celular trava só de tirar a foto, diz que não pode mais. Então, acho que hoje a gente imaginar que todo mundo tem um acesso muito amplo à tecnologia, e só por isso você consegue ter o acesso ao judiciário, eu estou bem mais assim, eu
indo para a tese, né, como o próprio Felipe trouxe, da suspensão, sim, da prescrição nesse período. Mas isso, como vai ser muito polêmico, né, eu acho que realmente só se a pessoa precisar enfrentar isso, porque senão a informação já era assim, olha, na dúvida, melhor você entrar com a ação, viu? Porque isso daí vai ser uma briga grande, eu não sei como o Poder Judiciário vai interpretar. Falo demais, né? Professor é assim, amigo. É assim, normal, né? E eu, como bom aluno, nem interrompi, estou ouvindo primeiro. O que você acha? Então, eu concordo com a arguição do Felipe, até falei com ele. Cara, eu não pensava nesse sentido, mas você me convenceu. Mas é demais, eu tenho apenas uma ressalva, que é com relação exatamente à questão da prova. Claro que tem pessoas que nós vamos presumir que estão impossibilitadas materialmente de acessar, né, o Poder Judiciário, mas tem outras que não. Tem outras pessoas que elas vão ter que realmente demonstrar casuisticamente a impossibilidade. Sob pena, na verdade, nós generalizarmos, a não ser que, com base na segurança jurídica, se parta da premissa de que a força maior, que é inerente à situação de calamidade pública que nós estamos vivendo hoje, né, generaliza para gerar segurança jurídica. Aí, nesse sentido, eu concordo. Agora, se a análise for casuística, isso pode gerar exatamente problema no que tange à prova, né? Da necessidade de se enfrentar na suspensão. Mas, assim, as lições do Felipe, elas entraram, né, no nosso âmago e nos convenceram no sentido de que realmente há, hoje, a hipótese de suspensão. Eu também era refratário, como você, né? Conversei com ele várias vezes sobre isso, em razão até de uma OJ, não me lembro se é OJ 344 do TST, que fala que em caso de suspensão do contrato, não há impossibilidade, não haverá suspensão do prazo prescricional, salvo prova de total impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, né? Mas nós temos que levar em consideração que também estamos numa situação excepcional. E aí eu comungo com o pensamento dele, com o teu, e hoje, né, com a maioria, mas com essa ressalva, né? Nós temos que ter cuidado para não gerar insegurança pensando na segurança. Então é só essa ressalva. Justamente porque quando a gente fala em prescrição, né, a gente sempre fala que a ideia do próprio Instituto da Prescrição é gerar segurança jurídica. Exatamente. Então, tudo que a gente deve evitar é que a prescrição gere insegurança, porque a prescrição foi criada justamente para que você pudesse ter, né, ali a segurança jurídica. Quando eu falo assim, violado o direito, né, nasce a pretensão. E aí, o que você faz? Essa pretensão ela se extingue como? Com a prescrição. Que aí, na verdade, quando a gente vai ao Código Civil, né? Foi até olhar o número do artigo ali, 189 do Código Civil, né? Então, o artigo 189 do Código Civil fala isso. Então, quando a gente fala, a gente pensa justamente na prescrição com segurança da relação. Seria ótimo, né? Se a gente não tivesse tanta polêmica trabalhista ligada à prescrição, né? Ia ser um mundo ideal aqui. Pois é, e aproveitando o ensejo da tua fala, Juliana, eu acho que até de bom grado nós passarmos para os nossos amigos a definição de prescrição, né? Porque muitos ainda pensam de uma forma totalmente incorreta, ainda considerando o Código de Bevilacqua, né? O Código de 2016, de 1916, que prescrição é a perda do direito de ação. E, na verdade, a prescrição não é a perda do direito de ação, até porque a prescrição é reconhecida numa sentença de mérito, onde o juiz, na verdade, vai resolver o mérito. A prescrição é uma questão, né, de natureza prejudicial que você argue, né, em sede, por exemplo, de contestação, quando estamos aí a falar da reclamada. Então, o que nós podemos entender por prescrição? Prescrição, como a professora Juliana bem colocou, quando eu tenho a violação do direito, nasce a minha pretensão, emerge a minha pretensão. Então, a prescrição é um instituto que fulmina com a sua pretensão. Ou seja, você perde a possibilidade de exigir da outra parte que cumpra com aquela obrigação, embora o direito ainda exista. Então a gente não pode, né, Juliana, confundir, né, a perda da pretensão com a perda do direito. O direito ainda existe. O que eu não posso mais é exigi-lo porque eu não o fiz nos prazos definidos em lei. Daí então a prescrição, a chamada prescrição extintiva, porque também tem a prescrição aquisitiva, que é voltada lá para o direito civil no plano do uso capião, né, que não é o nosso contexto de análise aqui. Então, só para deixar claro. E aí, Juliana, eu te devolvo até a fala, né, até fazendo uma pergunta. Considerando essa definição de prescrição, que inclusive o legislador reformista da 13467 andou muito bem nesse sentido, porque ele alterou o caput do artigo 11º da CLT para colocar exatamente isso, né?
usar a palavra pretensão e não mais a ação propriamente dita. Mas me parece que é necessário fazermos também uma filtragem constitucional. Eu, no meu modo de ver, tá, Juliana, me permita essa colocação, e se você entender de forma diferente, é até bom que a gente abra um pouco o nosso leque aqui de raciocínio. Me parece que há uma aplicação muito equivocada do preceito constitucional lá do inciso 29 do artigo 7º, no que toca, portanto, à prescrição. Me parece. Por quê? Basta nós olharmos, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal naquele recurso extraordinário do Fundo de Garantia, da prescrição trintenária do Fundo de Garantia. Lembra como é que foi a decisão do Supremo? O Supremo entendeu que era inconstitucional a previsão da Lei 8.036, de 90, no sentido de que a prescrição do Fundo de Garantia fosse de 30 anos, a trintenária. Inclusive o TSE depois alterou a súmula 362. Ora, eu, no meu modo de ver, a interpretação do Supremo naquele julgamento foi equivocada com relação à aplicação do Instituto da Prescrição. Aí muitos vão dizer, não, foi correta, porque, em verdade, o artigo 5º, inciso 7º, artigo 7º, inciso 39, 29, né, da Constituição Federal, ele fala da prescrição quinquenal. Sim, mas o problema é que quando nós interpretamos o inciso sem análise do caput, ele fica desconexo. E aí eu não trago a aplicação do Instituto melhorando a condição social do trabalhador. E aí, se você me permite, Juliana, eu posso fazer a leitura do inciso? Claro. Né, para que os colegas saibam exatamente do que estamos a falar? Diz o dispositivo, lembrando que o artigo 7º do caput, ele diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. E aí vem o inciso 29. Ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, vírgula, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, não me parece que a previsão da Lei 8.036 era inconstitucional, no sentido de prever uma prescrição trintenária. Até porque aqui nós estamos falando de uma prescrição mínima. Por que a legislação ordinária, infraconstitucional, não pode trazer um prazo prescricional diferenciado para melhorar a condição social do trabalhador? Eu acho que faltou essa interpretação na decisão do Supremo naquele particular. Mas eu te devolvo a fala exatamente para te perguntar, né? O que você tem visto aí sobre a aplicação e interpretação exatamente da prescrição, fazendo a nossa filtragem, né? Todo o plano da hermenêutica constitucional, nos casos, na aplicação efetivamente concreta do Instituto? Você diz especificamente do FGTS ou de um modo geral que você traz? De um modo geral, sobre a interpretação exatamente. Como é que você vê o afastamento ou a aplicação da percepção constitucional sobre o Instituto da Prescrição? Eu, num primeiro momento, só acho que vale a pena a gente lembrar que tudo que diz respeito à prescrição foi elevado, né, ao âmbito constitucional com a Constituição de 88. Porque a CLT já falava em prescrição, a gente já tinha outros dispositivos que falavam, e aí a gente elevou a um patamar constitucional esse aspecto. Então, assim, no meu ver, eu acho que a própria redação do artigo 7º, 29, é que ela é confusa. Então, assim, eu acho que ela já foi passando também por tantas alterações que ela acabou inicialmente, né, trazendo uma série de... Assim, ele ficou arrumado, escrito de uma forma que por isso dá margem a tanta confusão. Mas quando a gente separa e a gente vai fazer a interpretação, né, do que efetivamente o dispositivo constitucional traz, eu digo a você o seguinte: a falta da filtragem constitucional não é pura e simplesmente só no exemplo que você deu. Eu acho que quando a gente realmente faz o filtro constitucional do artigo 7º, 29, a forma que ele foi redigido contribui para uma série de interpretações, às vezes até equivocadas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando eu olho para o artigo 7º da Constituição, dentro da visão que você trouxe, eu acho que realmente você pensar, mas eu trouxe uma prescrição que é mais benéfica para o trabalhador, a dos 5 anos, né? Então, a trintenária ou quinquenal. E isso acontece em outros locais também, como eu vou trazer, na verdade, aqui de uma dupla interpretação, né? 2 momentos. Você tem uma interpretação do Supremo
dizendo que, quanto ao FGTS, quando a gente falava em prescrição trintenária, portanto, 30 anos para o FGTS, que isso seria inconstitucional, por quê? Porque o próprio dispositivo constitucional diz que a prescrição trabalhista é de 5 anos para todos os créditos. Então, ele olhou e disse que não, 5 anos são 5 anos, você não pode trazer um prazo maior. E é engraçado, porque em outros momentos, como vamos para o nosso próprio Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai para o Tribunal Superior do Trabalho, que também faz a filtragem constitucional, também tem que trazer, né, a obediência, a hermenêutica constitucional. A gente se surpreende com várias interpretações constitucionais que você vê assim, que cada um olha sobre um viés e não há um consenso, quando na verdade tudo demonstra que para a prescrição a gente devia ter segurança. Então você vê o julgamento, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que quando você tem uma prescrição de 20 anos, que quando você olha é mais benéfica para o trabalhador, que essa prescrição não atende ao comando constitucional, porque a prescrição é de 5 anos e não de 20. Então aí você vê essa limitação nesse sentido, embora você, todo pelo histórico do fundo de garantia, que não era obrigatório, passou a ser obrigatório. Quando não era obrigatório, era espalhada contas vinculadas por vários bancos. Então você não tinha controle. E aí depois passou a ser obrigatório, centralizado na Caixa Econômica. Mas por que então foi pensado numa prescrição tão grande de 20 anos? Para tentar, né, dar uma ajeitada nessa situação tão confusa que durante anos e anos e anos, pela peculiaridade, para não prejudicar o trabalhador nesse sentido. Então, ela foi pensada num aspecto benéfico. Aí você vê a interpretação que diz que não pode, que todos os créditos trabalhistas estão, né, vinculados a 5 anos, que é os 5 anos o limite da questão da prescrição trabalhista. Engraçado, né? Porque quando você olha para a interpretação que é feita pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho e que com a reforma trabalhista foi para o próprio artigo 11 da CLT, já citado por nós, o que a gente traz? A gente traz uma situação justamente que o que você percebe? Quando você fala da prescrição e cita os 5 anos, quando você olha para a prescrição que é a nossa... Na verdade, esse nem foi para dentro da CLT, mas continua sendo aplicado, melhor dizendo, corrigindo a fala, que é a questão da súmula 308 do TST, quando você traz o item 1 da súmula 308. Aí eles pegam o mesmo dispositivo constitucional que fala que são 5 anos de prazo de prescrição e diz que do fim do contrato, né, está no próprio comando constitucional e no artigo 11 da CLT, que do fim do contrato de trabalho o empregado tem até 2 anos para entrar com a ação. Ok, entrou com a ação dentro do prazo da prescrição bienal, do fim do contrato, 2 anos para entrar com a ação, aí vem a questão dos aspectos pecuniários envolvidos, que é a chamada prescrição parcial ou quinquenal. Olha aí, 5 anos, o nome dela mesmo é prescrição parcial ou quinquenal. E aí vem, de novo, a questão da filtragem constitucional, como você bem falou. Aí vem a questão, quando então o empregado entra com a ação dentro da prescrição bienal e eu tenho que ter a limitação dos efeitos pecuniários, começa a dúvida se na hora de retroagir os 5 anos para limitar o aspecto pecuniário, se volta da data da extinção do contrato ou da data do ajuizamento da ação. E qual foi o entendimento que prevaleceu na nossa Corte Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, consagrado na súmula 308 no item 1, que os 5 anos retroagem da data do ajuizamento da ação. Então, o que acontece? Se uma pessoa, por exemplo, demorar 2 anos para procurar o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário analisa a causa, mesmo que dê razão a ela, quando for limitar os efeitos pecuniários, se você de fato volta 5 anos do ajuizamento da ação, como ela demorou do fim do contrato 2 anos para procurar o Poder Judiciário, quantos anos ela consegue colocar no bolso? 3 anos de reparação. Então, olha como as interpretações, elas são, né, interpretações assim, que você, na hora da filtragem constitucional, não uma coerência. Então, você diz que você não pode, né? O nosso órgão de cúpula, que é o STF, diz que não se pode mexer na prescrição de 5 anos, e o nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário faz valer uma interpretação que os 5 anos para limitar efeitos pecuniários voltam do fim do contrato de trabalho, não do fim do contrato de trabalho, perdão, mas do ajuizamento da ação. Então, você vê trabalhadores
que não têm acesso a essa informação, falaram para ele que ele tem 2 anos para procurar o judiciário e quando ele procura o Poder Judiciário, ele acaba sendo surpreendido que como ele demorou muito tempo para procurar o Poder Judiciário, o judiciário até pode dar atenção para ele, mas ele só pode colocar no bolso no máximo 3 anos. Você sabe muito bem, meu amigo, quando você fala isso para o seu cliente, qual é a sensação que o cliente tem? E os nossos alunos, quando a gente explica isso, qual é a sensação que tem? Isso é um absurdo, impossível, impossível. Como é que está escrito na Constituição que eu posso colocar no bolso 5 anos e você está dizendo para mim que eu fui ao Poder Judiciário, ele me deu razão e eu só coloco 3 anos no bolso. Então, essa filtragem é que realmente tudo para mim demonstra o quê? Se eu preciso, no Instituto da Prescrição, ter segurança jurídica, infelizmente o que a gente menos tem é segurança. Porque o STF faz uma interpretação de um jeito. Aí você vai para o nosso órgão de cúpula, né, que é o TST, e ele na súmula 308, no item 1, permite que alguém possa, então, ter créditos por um lapso temporal menor do que 5 anos. Então, assim, a filtragem está faltando, né? E essa definição, como efetivamente a gente tem que deixar claro que são 5 anos, então, de fato, aí quando você fala, eu vejo, nessa questão da súmula 308 do TST no item 1, eu vejo uma inconstitucionalidade na interpretação. E a gente sabe que é majoritária porque foi consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, aí, acho que vou deixar a palavra para você nesse momento, que acho que você vai ter muito a contribuir. Pois é, Juliana, você sabe que eu penso da mesma maneira que você, né? Eu também entendo, eu tenho suscitado isso há bastante tempo já, inclusive em seminários, que a interpretação aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula 308, item 1, ela afronta literalmente a Constituição Federal. E muito me causa estranheza, né, minha amiga, isso vindo do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que tem inúmeras interpretações favoráveis ao trabalhador, como não poderia deixar de ser. Até porque, se nós abrirmos aqui um parênteses, nós vamos ter que analisar e entrar nas profundezas da prescrição. Acho que travou de novo, né? Operário. Então, se lendo o texto constitucional ou lendo o artigo 11 da CLT, eu puder dali extrair mais de uma interpretação, eu tenho que interpretar da forma que seja mais favorável ao trabalhador. Então, se a Constituição não diz que os 5 anos de retroagem da data do ajuizamento da ação ou da data da extinção do contrato, e no mesmo sentido, a CLT também não versa sobre o assunto, só fala genericamente. Quando ele fala da condição mais benéfica. E o caput do artigo 7º, ele tem que ser aplicado também no contexto da interpretação do inciso 29. Logo, qual é a condição mais benéfica para o trabalhador? É retroagir 5 anos da data do ajuizamento da ação ou é retroagir 5 anos da data da extinção do contrato? Parece que salta aos olhos que a condição mais benéfica é retroagir 5 anos da data da extinção do contrato e não da data do ajuizamento da ação. Porque, como você colocou com muita propriedade, diga-se de passagem, falar para o cliente que ele tem 2 anos para entrar com a ação, mas que ele só recebe 3 se ele demorar, e aí muitos vão dizer, o direito não socorre a quem dorme, guardadas as devidas proporções. Não dá para levar também ao pé da letra. Então, quando quer dizer... a gente também... você não acha que quando a gente olha para a Constituição, né, a gente tem toda essa preocupação constitucional, a gente tem que ter em mente sempre na hora da interpretação, isso é muito importante quando se faz a interpretação constitucional, que a gente sempre tem em mente que aonde o legislador constitucional não restringiu, não cabe ao intérprete fazer a restrição.
Então, Perfeito. assim, é um absurdo, porque se você tem um comando constitucional que não fez restrição, como a gente vai trazer interpretações que vão, então, desrespeitar o próprio comando constitucional? Então, assim, essa é uma coisa que a gente, não só aí, mas em vários momentos, a gente se depara, infelizmente, com essa situação, porque toda a questão de você trabalhar com os institutos, pensando na hermenêutica constitucional, né, as pessoas se esquecem muito também da teoria pura do direito constitucional, de toda a base que nós temos. E eu falo assim, olha, esse é um momento que eu chamo a todos vocês que estão participando da live, sabe? Todas as pessoas que vão ouvir depois. Eu digo o seguinte, mais do que nunca agora, nós que somos operadores do direito do trabalho, seremos assim, instados a ter que aprofundar o estudo no direito constitucional, sabe? No direito civil, no direito administrativo e outras ciências que agregam sempre, mas eu digo assim, na hora que você pensa em muitas das polêmicas que estão surgindo hoje, muita coisa vai demandar que você traga uma análise constitucional, sabe? Então, assim, isso me deixa muito triste, que você vê que na hora da interpretação, isso não acontece só aqui não, mas até em outros momentos, na própria filtragem constitucional que se faz, a meu ver, a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, você diz assim, que quando você tem a prescrição, que o Instituto da Prescrição ele foi trazido para ter segurança, porque senão, né, as pessoas fazem até, não sei se você já ouviu, assim, quando a gente fala da mitologia grega, tem aquela passagem que fala da espada de Damocles. Não sei se você lembra disso, quando fala assim que o Dionísio era um tirano, ele oferece para o Damocles para que ele então trocasse de lugar com ele, já que ele falava que ele era tão abençoado e tão rico, trocasse de lugar com ele e ofereceu para ele lá um banquete, mulheres e tudo. Só que o que ele fez? Ele pediu para que fosse então colocada uma espada sobre a cabeça do Damocles lá, que fosse presa por um fio, né, de rabo de cavalo, e ficou ali sobre a cabeça dele. Então, o que as pessoas falam? Que para evitar, né, que a pessoa fique com a espada presa por um fio na cabeça o resto da vida, que veio a prescrição. Então, o que aconteceu? Para que a pessoa tivesse uma segurança e soubesse até quando ela pode ser cobrada pelo crédito, pegando uma alusão a isso, que obviamente não é só isso, né, que se traz. Mas as pessoas, às vezes, quando eu penso na prescrição, e as pessoas falam que é necessário você saber quanto tempo a ação pode ser ajuizada, quais os créditos que podem ser cobrados, que isso faz a segurança jurídica. Ótimo, eu acho. Então, se precisa de segurança jurídica, vamos manter a interpretação dentro dos padrões. Porque se cada um interpreta de um jeito, você tem o Tribunal Superior do Trabalho interpretando de um jeito, Supremo de outro, e usando o mesmo dispositivo, para mim isso só causa insegurança e prejuízo aos trabalhadores em interpretações que lhes são nitidamente desfavoráveis, né? E não é o que a gente espera do direito do trabalho, né? E aí cabe a nós, né, Juliana, como formadores de opinião, e claro que formadores de opinião com argumentos sólidos e coerentes, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós, profissionais juristas, nós não trabalhamos com achismos, né? Nós fazemos pesquisa, nós fazemos análise para exatamente trazer fundamentos retóricos, para que isso possa ser utilizado e aí sim nós melhorarmos o nosso sistema judicial e o nosso sistema jurídico como um todo. Então cabe também, né, aos advogados se acreditarem naquilo que nós estamos a falar, né, Juliana? Levarem isso nas suas petições, tentarem mudar isso, porque isso é um precedente, súmula pode ser revista, né? Claro que agora nós estamos com a questão da inconstitucionalidade do artigo 702, né, a linha E, inciso 1, a linha E da CLT, com o advento da reforma trabalhista, mas nós precisamos provocar, nós precisamos ter, né, um debate novo nos tribunais superiores sobre essa interpretação, sobre essa aplicação da súmula 308, item 1, né, porque ela é anacrônica diante da hermenêutica constitucional atual, diante, né, do que nós entendemos como condição mais benéfica, princípio da indúbio pro operário. Então há uma necessidade de revisão, né, desta súmula no Tribunal Superior do Trabalho. E a propósito, Juliano, uma outra questão também que me preocupa é a interrupção da prescrição trabalhista. Por quê? Nós sabemos que a súmula 368, ela diz que a prescrição ela ocorre com a interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação e para pedidos idênticos. Até aí tudo bem, né? Eu não vejo nenhuma interpretação fora da razoabilidade ou até da proporcionalidade.
No entanto, o que me causou estranheza, Juliana, foi com o advento da reforma trabalhista, o legislador reformista inseriu, se não me falha a memória, o parágrafo 2º, lá na CLT, que diz que a interrupção somente ocorre em decorrência do ajuizamento de ação trabalhista. E nós sabemos que, em grande escala, nós utilizamos, eu já usei algumas vezes, você certamente também, do protesto interruptivo. E agora? Perdeu, então, a possibilidade ou não perdeu a possibilidade de utilizar o protesto? Eu, particularmente, acho que foi uma colocação... a gente já usava o Código Civil nas causas, né, na parte que fala da prescrição, a gente já usava de forma subsidiária, pegava lá o capítulo da prescrição, trazendo para dentro do direito do trabalho, utilizávamos as causas que impedem, suspendem, interrompem a contagem do prazo prescricional. E, para mim, eu vou dizer o meu posicionamento, tá? Então, eu acho que, apesar da forma como foi redigido o parágrafo 2º do artigo 11 da CLT pós-reforma trabalhista, eu acho que, apesar daquela redação trazer, num primeiro momento, uma sensação ali restritiva, e muitos vão pela literalidade, eu não consigo me agregar à literalidade. Eu acho que isso não reflete efetivamente o que precisamos na prática trabalhista. Acho que ali, né, a meu ver, acho que continuam sendo possíveis. Nós temos aquela regra, então se você acha que nós temos regra agora e não vai ser mais subsidiária, usa de forma supletiva, então, se for o caso, para complementar. E acho que a gente deve continuar usando as previsões das causas do 202 do Código Civil, trazendo para o processo do trabalho, o direito do trabalho, melhor dizendo, né, que a prescrição é direito material. E aí o que a gente faz? Para mim, acho que não impede da gente trazer as outras causas, trazendo do Código Civil, traz para dentro, traz a interrupção da prescrição. E para mim, sinceramente, acho que aí é a minha opinião, sabe? Foi uma infelicidade do legislador aí, com toda a vênia, né? Aí, mas falar que somente pelo ajuizamento da ação é uma coisa que não reflete nossa vida prática trabalhista, e que nós temos institutos que a gente pode trazer, então, vindo do direito civil e trazer para dentro do direito do trabalho. Eu não acho que está limitado apenas, né? Não sei nem o que você pensa sobre isso efetivamente, mas para mim eu acho que a gente pode continuar utilizando. Sei que tem gente que é totalmente contra e acha que com a reforma trabalhista limitou e vai para a interpretação literal. A minha interpretação não é a literal do artigo 11, parágrafo 2º, e eu acho que a gente pode trazer as outras causas de interrupção. A gente nem conversou, eu não sei nem o que você pensa sobre isso, né? Eu penso da mesma forma que você. Eu acho que aquela interpretação não tem que ser realmente literal. Melhor, o método interpretativo, né, aplicável à espécie, que é o parágrafo 2º do artigo 11º, não tem que ser literal, e pelo contrário, né? Ele fala de ação trabalhista, mas que tipo de ação trabalhista ele está falando? Né? Ação nós sabemos que é gênero e admite várias espécies: ação de conhecimento, ação de execução propriamente dita autônoma, né? As ações onde eu vou requerer uma tutela provisória, inclusive, né, em caráter inicial de natureza antecipatória, de natureza cautelar, enfim. Então, e aí eu me filio, você também está na corrente majoritária, estamos nesta corrente, de que ali é uma hipótese. Né? O somente ali tem que ser entendido que só vai haver a interrupção da prescrição se em decorrência da provocação do Poder Judiciário, pelas mais variadas hipóteses de movimentação do aparato jurisdicional. E não tão somente pelo ajuizamento da ação trabalhista típica de conhecimento, né? Que é a nossa reclamação trabalhista tradicional. Se ele falasse reclamação trabalhista, aí ia ficar perigoso. Aí ia ficar perigoso. Mas aí a gente ia discutir a questão da inconstitucionalidade, talvez, né? É verdade. Mas aqui eu acho que muda, né, o nosso filtro de aplicação pela interpretação. Dá para fazer uma interpretação teleológica, né? Qual é a finalidade? A finalidade é que não tem causas extrajudiciais aplicáveis para fins de interrupção. Ou seja, eu tenho que, por questões de segurança, movimentar a máquina judiciária para aí sim gerar a interrupção. Malgrado essa previsão legal, nós sabemos que há posicionamentos também, e aí vem a corrente minoritária, dizendo que não só
esse movimento da máquina judicial é que vai gerar interrupção, porque nós podemos, como você bem falou, aplicar de forma subsidiária ou, quiçá, supletiva, para quem assim entende, né, os dispositivos do Código Civil que retratam as situações de interrupção ou suspensão da prescrição. Mas eu acho que a gente não precisa nem se preocupar muito com isso, sabe, Juliana? Desde que a gente não tenha uma interpretação literal daquele dispositivo, você abre as possibilidades, né, de interrupção da prescrição, pelo menos no meu, né, humilde modo de ver, no meu ponto de vista. E parece que hoje é o caminho que nós seguimos, né, dentro da corrente majoritária. É isso aí. Uma coisa também que a gente acaba enfrentando em alguns momentos quando a gente fala em interromper a prescrição é aquela questão de se interrompe ou não interrompe a prescrição parcial, né? Então, volta e meia isso é ventilado porque a gente, né, acaba tendo... não há um posicionamento claro, tem algumas vertentes, mas é muito polêmico isso, né? Eu vejo que, assim, se quando você faz a interpretação da prescrição bienal, se você também vai interromper a contagem da prescrição parcial ou quinquenal quanto aos efeitos pecuniários, né? Então, eu nem sei o que você pensa sobre isso, o que você quer falar alguma coisa sobre isso, Então, minha amiga, eu vou ser coerente com as minhas explanações anteriores, né? Se eu estou dizendo que a prescrição é um instituto de direito material e qualquer dúvida interpretativa eu tenho que aplicar de forma mais favorável para o trabalhador, então me parece que também tem que interromper a prescrição quinquenal. Então, para mim fica bem tranquilo responder essa pergunta mantendo, né, a coerência. Não sei você, como é que você pensa? Eu acho que na verdade, elas são, vamos assim dizer, eu costumo dizer que elas são interdependentes quando a gente fala, né? Então, assim... Umbilicalmente ligadas, né? Não faz sentido você permitir a pessoa ter mais tempo para ir ao Poder Judiciário para simplesmente dizer, olha, não estou retirando de você o direito de ação, que está previsto no artigo 5º 35 da Constituição, e você sabe que o artigo 7º 29 diz que você pode ir ao Judiciário Trabalhista, você tem um prazo para isso. Aí a pessoa, que bom, então eu vou ter mais tempo para ir porque interrompeu a prescrição. Lembrando que quando interrompe a prescrição, zera a contagem do prazo, inicia toda novamente. Aí você vai e diz para o trabalhador, olha, não tem problema, você daqui dessa interrupção, você continua tendo 2 anos para entrar com a ação. E na hora que ele vai bater na porta do judiciário, o judiciário por simplesmente diga para ele o seguinte, tá ótimo, você veio aqui, eu vou dar atenção ao que você disse, mas você não vai poder colocar nada no bolso, porque a sua prescrição parcial continuou ocorrendo. Então, assim, eu até posso te dar razão, mas você não pode colocar nada no bolso. Então, acho que seria incoerente. Então, eu também, quando eu falo isso, eu falo de uma forma muito, me perdoem se falei de uma forma muito simplista, mas o objetivo é me fazer entender que, obviamente, dentro do que a gente traz, estamos simplificando para fazer entender, porque eu sei que muitas pessoas que assistem a live, alguns são advogados, outros são estudantes, e às vezes a gente começa a falar muito difícil e as pessoas não alcançam. Eu acho que, assim, como isso é polêmico... Eu peço até desculpas também por isso, mas às vezes eu tento me privar, mas eu não consigo. Ser às vezes tão claro como você consegue ser. Imagina, eu peço até desculpas, né? Na verdade, eu acho que a gente se complementa, porque eu só estou simplesmente trazendo uma forma mais assim prática e exemplificativa, dizendo que se você efetivamente não tiver, né, a suspensão da prescrição parcial também, né, você não tem o efeito prático desejado. Então, eu acho que elas são interdependentes pelo princípio, então, que a gente vem seguindo a mesma linha interpretativa, que deve ser interpretado da forma mais benéfica ao trabalhador. Na dúvida quanto à interpretação, né? Se não foi tão claro assim na legislação, acho que essa, né, salvo melhor juízo, a gente sempre respeita, sabe que tem posicionamento divergente, a gente sabe, tem bons argumentos. Eu acho que isso que é legal, sabe? Aqui nesse caso você comentou, e a gente nem sabe muito bem qual é a posição um do outro. E você mesmo disse, olha, fique à vontade para divergir, se você pensar diferente. E a gente não combinou, sabe? A gente tem posicionamentos muito, né, parecidos. Mas isso, gente, sabe? Eu falo muito o seguinte, na hora que você está conversando é muito fácil ser agradável
aos ouvidos, né? Você escutar aquilo que também é o que você pensa. Mas eu falo muito isso. Se por acaso escutar alguma coisa diferente do que você pensa, vamos imaginar que você tenha um outro posicionamento diferente do que a gente está aqui falando. É controvertido. Então, o legal é você o quê? É importante você escutar o outro posicionamento para você formar sua base jurídica, formar suas teses. Por quê? Porque isso contribui muito para a sua prática jurídica argumentativa. Então, na hora que você vai falar, porque, olha, eu respeito muito, sabe, Fagner, quando uma pessoa diz assim, mas eu não concordo. Eu dou total atenção para dizer assim, mas por quê? Porque pode ser que aquela pessoa me convença, como já aconteceu, de estar conversando, e a pessoa me convenceu e eu mudei de opinião, e eu não tenho o menor problema quanto a isso. Eu também não, nenhum. Assim, ai, Fagner, nunca tinha pensado nisso que você falou. Peraí, vamos lá. Ué, Juliana, e quantas vezes, né? E quantas vezes no livro? Você tem livros. No livro você tem uma posição, aí você revê o seu posicionamento, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que faz parte exatamente da própria essência do ser humano mudar as suas posições, desde que é convencido a isso, né? Agora, sabe de uma coisa, Juliana, aproveitando aí essa parte da sua fala, né, essa última fala, me preocupa também a interpretação da prescrição total. Aquela do parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, na verdade nós já tínhamos essa previsão com a súmula 294 da prescrição total, claro, ressalvadas aí as parcelas previstas em lei, que aí a gente vai falar sempre da prescrição parcial. Tá. Mas qual é a sua visão? Porque eu entendo, sabe, Juliana, não sei nem se você pensa também nesse sentido, que a prescrição total, ela para mim é de uma inconstitucionalidade chapada, notória, assim, visível. Por quê? Vamos imaginar. O trabalhador, há 5 anos atrás, ele teve alteração, ele é comissionista puro, quase que não sai, né? Ele recebe lá 5% de comissão. E a empresa diz, olha, agora eu vou reduzir a sua comissão para 1,5%. E aí o tempo vai passando, nós sabemos que ela não pode fazer isso, mesmo que o trabalhador concorde, porque tem prejuízo para ele. Artigo 468 da CLT. É nulo de pleno direito essa alteração, com fundamento também no artigo 9º da CLT. Mas a empresa alterou, ainda que sem a concordância do trabalhador. Passaram-se 6 anos, minha amiga, 6 anos daquela alteração. Aí esse trabalhador agora é demitido, quer entrar com a ação para reaver essas diferenças de comissionamento dos últimos anos, considerando aí o ajuizamento da ação, ok? Súmula 308. Só que quando nós sabemos que ele vai ajuizar a ação 6 anos depois daquela alteração contratual. Quando ele ajuiza a ação, voltando os 5 anos, não atinge aquele ato lesivo. É a chamada prescrição total. Não atinge aquele ato. Olha o problema que nós temos, Juliana, não sei se você pensa nisso. A Constituição diz que vai retroagir 5 anos. E ela fala de retroação para créditos. E nesse caso, para atingir o ato lesivo, nós não estamos falando de crédito. Até porque nesse caso a ação seria meramente declaratória. Atacar o ato lesivo, declarar a nulidade daquele ato para que ele possa, aí sim, dos últimos 5 anos, no caso seriam os últimos 4, né, ter as diferenças das comissões. E nós sabemos que majoritariamente não é esse pensamento, tá? Não sei qual é o seu. Todo mundo, 99% entende que não, que a prescrição total ela é correta, porque o direito não pode socorrer a quem dorme, mas espera aí. Nós estamos falando de contratos de trabalho em curso. Nós estamos falando de uma alteração contratual lesiva. Eu não estou falando que ele vai retroagir para buscar os créditos daqui, não. Mas que ele tem que chegar aqui para declarar a nulidade e conseguir os últimos 5 anos, para atingir as determinações constitucionais. Porque, do contrário, essa prescrição total, que impede que ele volte por ação, volta a dizer, declaratória, o ato aqui é nulo de pleno direito. Repito os fundamentos para os nossos colegas aí, artigos 468 da CLT e 9º também da CLT, nos conduzem a esse raciocínio. Se ele chega aqui, Juliana, ele consegue a declaração de nulidade, e aí sim, observando os últimos 5 anos do ajuizamento, ele consegue ter, portanto, essas diferenças salariais relacionadas às comissões. Então, me parece, tá, que a previsão agora desse parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, no meu modo de ver, ele é inconstitucional porque ele restringe
né? E viola a condição mais benéfica para o trabalhador, além de fazer uma interpretação totalmente ruim, né, do Instituto da Prescrição, que, como nós já dissemos, é de direito material. Quero ouvir tua opinião, ver se eu estou viajando na maionese. Na verdade, quando você lê o próprio comando constitucional, de novo, né, indo à base constitucional do artigo 7º, 29 da Constituição, ele não fala expressamente sobre essa prescrição total. Então, quando ela surgiu, né, com a súmula 294 do TST, não sei, né, se você lembra do momento de muita confusão, porque as Muita. pessoas olhavam para aquilo e falavam, mas o que isso significa? Qual é a interpretação? Né? Então, e isso já era muito comentado, debatido. E, para nossa surpresa, quando veio, então, a reforma trabalhista, nós tivemos a inclusão desta previsão dentro da CLT. Então, a atual redação do artigo 11 da CLT passou a incorporar, né, essa previsão da prescrição, que era uma construção jurisprudencial, ela foi para dentro da legislação. Então, hoje a gente tem, né, um parágrafo lá, que me perdoem, não lembro o número do parágrafo, no artigo 11. É o terceiro mesmo, é o terceiro mesmo. Terceiro, né? Você falou, é verdade, o terceiro dentro do artigo 11 da própria CLT. Então, o que eu vislumbro? Eles até fizeram uma modificação, né, quando foi para dentro da CLT, porque eles só falavam em alteração do pactuado, né, e eles trocaram, na verdade ampliaram e colocaram dentro da prescrição total, não só a alteração para você alterar, mas o descumprimento, né? Ele diz, você pode alterar ou descumprir o que está previsto entre as partes. Piorou mais ainda. Piorou. Porque o que mais aconteceu? Ainda. Quando você traz para dentro, né, da interpretação daquilo, do instituto que ele já existia, mas no aspecto jurisprudencial na súmula 294. Aí ele coloca dentro do parágrafo 3º do artigo 11 pós-reforma trabalhista. E ele diz que não só a alteração do pactuado está na prescrição total, como também o descumprimento do pactuado. Então, vamos lembrar, o que seria o descumprimento do pactuado? De algo que não está previsto na lei, mas foi combinado, pactuado entre as partes, de uma regra que vale entre as partes, pode estar no contrato de trabalho, né? Pode estar ali previsto dentro de um regimento interno da empresa, coisa e tal. Então, assim, para mim, eu acho que só piorou a situação, porque eles trouxeram mais situações de prescrição total, tá? Eu confesso que, no tocante à inconstitucionalidade, eu venho aqui refletindo bastante sobre isso, sabe? Porque ele fala que a prescrição, como se fosse, ela anda em bloquinhos de 5 anos, né? Então, eles se pegam muito a isso, que é o tipo de prescrição. Eu nem sei exatamente, assim, quanto à inconstitucionalidade, mas que soa muito estranho a gente não poder, porque, no fundo, ele não pode pedir a reparação, né? Sabe onde eu me pego, tá? Para a questão da inconstitucionalidade, que aí eu venho refletindo sobre isso? Eu até já fiz um estudo, assim, não tão aprofundado, tá, gente? Mas, assim, eu andei olhando e até estudando. O que acontece? Eu acho que tudo se resume ao fato de qual a interpretação que a gente vai dar para o artigo 7º da Constituição, no inciso 29, no seguinte ponto, tá? Se você fizer um estudo comparativo e for analisar a fruição da prescrição durante a vigência do contrato de trabalho, tá? Em alguns países, eles adotaram regras que não frui a contagem do prazo prescricional durante a vigência do contrato. E, na verdade, só quando acabasse o contrato que haveria a contagem do prazo prescricional. Então, muitos países nem falam em prescrição durante a vigência do contrato, só falam depois do fim do contrato, aí variação, né? De quanto tempo tem para entrar, se 1 ano, né? 2 anos, como o nosso, enfim. E outros países, eles fazem o quê? Eles colocam a fruição da prescrição durante o lapso
do contrato de trabalho. Então, eu acho que tudo vem dessa interpretação, porque pelo que eu andei, né, olhando e pesquisando sobre isso, até para formar uma opinião, veio dizendo que o Brasil adotou a interpretação que há fruição de prescrição durante a vigência do contrato. Então, como a Constituição ela fala do prazo de 5 anos, né, que seria, então, na vigência do contrato, daí surgiu a interpretação que levou à súmula 294 do TST e automaticamente a inclusão do parágrafo 3º no artigo 11. Então, assim, dentro do viés constitucional, por isso que eu confesso que eu ainda não consigo bater o martelo exato da inconstitucionalidade exata, porque justamente preciso afinar isso, porque efetivamente para ter aquele posicionamento de falar assim, você acha que é inconstitucional? Tem que ter todo o filtro, né? Então, assim, eu vejo que nesse caso, tudo se delimita a você definir isso. Se você acha efetivamente que a redação trazida pelo artigo 7º, 29 da Constituição, se ele trouxe para a prescrição trabalhista a fruição durante o contrato, ou se ele não trouxe a possibilidade de fruição de prescrição durante o contrato, que eu acho que isso vai ser, a meu ver, tá? O caráter diferencial para você conseguir trazer a sua análise se vai para constitucionalidade ou para inconstitucionalidade. Eu não sei se você concorda comigo, se você traz isso também. Juliana, eu vou até fazer a leitura novamente aqui do dispositivo, do inciso 29 do artigo 7º, porque olha só como é que ela diz. Ação, vírgula, quanto aos créditos resultantes, créditos. Ela não fala quanto a questões de natureza declaratória, até porque se nós lembrarmos, as ações de busca, por exemplo, de reconhecimento de vínculo são imprescritíveis. É uma pretensão que não prescreve. Então, o que se prescreve é crédito, né? A pretensão incidente sobre crédito. Então, para chegar nessa interpretação que eu estou te passando, que eu estou passando para os nossos amigos aqui, eu levo a cabo exatamente a literalidade do texto constitucional. Quando ela diz, olha, ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Então, se ela está falando que o que prescreve em 5 anos são os créditos, eu vejo, né, volto a dizer, de uma maneira muito flagrante, uma afronta ao texto constitucional quando um diploma normativo primário, que é o caso, né, da nossa lei ordinária que mudou a CLT, ela traz uma prescrição de caráter total, dizendo o seguinte, olha, se a empresa descumpriu ou alterou o contrato por ato unilateral, a partir desse momento começa a fluir o prazo prescricional de 5 anos para você buscar a declaração de nulidade daquilo. Porque quando eu busco a declaração de nulidade, volto a dizer, eu não estou na busca de crédito. Eu só quero que aquele ato que me causou uma lesão, que já é nulo de pleno direito, seja sim reconhecido pelo Estado juiz, para que aí sim, do ajuizamento da ação, eu consiga voltar os meus últimos 5 anos. Porque vamos pensar, Juliana, no nosso exemplo, uma pessoa que trabalha, ela está há 5 anos na empresa, tá? E aí, de repente, ou 1 ano na empresa, um comissionista que está recebendo lá a comissão de 5%. 1 ano depois do início do contrato de trabalho, a empresa vem e diz, olha, agora a sua comissão não vai ser mais de 5%, vai ser de 2%. Ela está alterando com violação notória a legislação trabalhista, nós sabemos disso. 468 e 9º da CLT. Correto? Correto. Muito bem. A partir desse momento, então o trabalhador começa a receber comissão de 2%. E assim fica recebendo. Ele está sendo prejudicado em 3%. Durante 6 anos. A partir da alteração, durante 6 anos. Ele é demitido e quer entrar com a ação trabalhista. Ele nos procura. E aí nós vamos ajuizar a ação para ele falar o seguinte, querido, o que você quer? Qual é a sua pretensão? Aí ele vai dizer, não, eu quero a diferença das comissões dos últimos anos. E eu vou falar para ele, olha, infelizmente você não pode, porque a lei diz que você pode ajuizar a ação até 2 anos, buscar os créditos dos últimos 5 anos, mas como você demorou muito para ajuizar a ação, porque você estava trabalhando, você não consegue voltar naquele ato lesivo.
que foi exatamente a alteração do seu contrato de trabalho. Ele, mas eu não quero aqueles valores lá, eu quero só dos últimos 5 anos. Eu falo, mas você não pode, porque você não consegue atingir aquele ato lesivo. Porque isso a doutrina, né, a lei agora chama de prescrição total. Percebe? Então eu vejo que assim, ele consegue voltar aos últimos 5 anos, conseguir essas diferenças de 3% dos últimos 5 anos, desde que a gente atinja aquele ato lesivo e declare a nulidade dele. Claro, aquele primeiro ano lá da alteração, ele não vai conseguir as diferenças, porque não volta, só volta 5 anos. Mas para a declaração de nulidade, que é imprescritível, tem que voltar. Porque essa decisão aqui vai ter caráter ex tunc. Senão eu estou desvirtuando o próprio instituto, né, de uma ação declaratória. Perde o sentido entender a ação declaratória se ela não atinge, né, nesse ponto, aquela mudança na relação contratual. Entendeu o meu modo de ver o Instituto? Entendi. Eu estou prestigiando a prescrição quinquenal para fins de crédito, mas não para questões o quê? De nulidade dos contratos de trabalho. Que aí se, a tem que gente for retroagir. se a gente for pegar o gancho, né, o próprio comando constitucional, e aí eu tô dentro da sua fala, eu tô trazendo, tô aqui, né, quietinha aqui, né? Se você for realmente pegar o gancho na fala, quando a gente pega a redação do artigo 7º, 29 da Constituição, ele não faz diferença se o crédito, salvo engano, está previsto em lei ou entre as partes, né? Exatamente. Então, assim, o comando constitucional não fez essa... Foi mais uma vez, eu acho que de repente, reforçando essa tese da inconstitucionalidade, de novo usar aquele mesmo argumento de que quando o legislador não fez a restrição, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, né, isso foi para a jurisprudência trabalhista, muito criticado, acabou indo para a própria legislação infraconstitucional, e eu acho que somando a esses argumentos, se a gente for perceber, de fato, não existe na própria previsão constitucional a diferença, né? Se o crédito estava previsto na lei ou se foi pactuado entre as partes. Então, foi uma restrição da interpretação e que, nitidamente, isso acho que todos vão concordar, a violação 468 é flagrante, né? Quando você vê a questão da alteração do contrato, ainda mais que eles falam alterar ou descumprir. Então, eu realmente, esse viés seu, ele olhando para o lado de proteção ao trabalhador, que acaba sendo o maior prejudicado nessa história, vem todo no viés de proteção. Porque realmente a pessoa, vamos agora trazer a análise prática, né? Nossa, que acaba trazendo as teses e a importância das teses. Realmente, se a gente for pensar, quando o cliente chega ao escritório e conta uma situação dessa, o que o cliente fala diante disso? Doutora, mas eu nem sabia que eu tinha que tomar uma atitude antes, né? Então, assim, há também uma grande falta de informação, de um modo geral, à população. Muitas das vezes a pessoa, às vezes ela até já ouviu falar que quando acabar o contrato ela tem que em 2 anos procurar a justiça. Isso até acaba sendo, assim, bem falado. Mas ela não sabe que ela, pela regra, pode só cobrar os últimos 5 anos, ela não sabe que, dependendo do tipo de lesão, se ela não procura o Poder Judiciário com o seu contrato em curso ainda, ela não pode mais reclamar. E vamos falar uma coisa, para botar mais lenha nessa fogueira aí, que nosso objetivo é a gente trazer, né, aqui a análise falando de forma que a gente consiga contribuir para o pessoal que está assistindo, né, argumentos para as teses jurídicas. Vamos falar uma coisa? Aí a pessoa diz assim, tá bom, doutora, então vamos dizer o seguinte, eu teria que ter entrado com a ação, vou pegar seu exemplo, da mudança do percentual de comissão, que era de 5%, foi reduzido para 2%, né? Então, eu vou pegar teu exemplo, teve a lesão de 3% que ele foi lá, né, recebendo menos, só que foi uma alteração do pactuado. Aí ele diz assim, só uma observação, né, Jana? A obrigação é de trato sucessivo, né? Essa prestação é de trato sucessivo. Lógico, a cada mês ele foi recebendo menos, certo? Isso. Agora, imagine que ele fale, né? Aí eu trago pra gente assim, doutora, como eu vou entrar com a ação, com o meu contrato vigente, para reclamar a redução da minha comissão? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente ajuiza a ação, os empregadores normalmente dispensam. E eu não queria perder o meu emprego. Então, o que eu imaginei? Eu vou ter que, né, acatar de uma forma, engolir aqui essa alteração. Eu sei que está errado, eu tenho um feeling que isso está errado. Não é possível que o empregador possa unilateralmente fazer uma mudança dessa, vamos imaginar, né?
E só que eu não vou entrar com ação. Por quê? Porque eu tenho a manutenção da minha família, né? Eu tenho que manter meu emprego. Aí eu vou pensar o seguinte, a hora que isso tudo terminar, vou procurar o Poder Judiciário. Aí vamos imaginar que ele foi aguentando no seu exemplo, né? E 6 anos depois disso ter acontecido, o contrato dele acaba. E aí, quando ele procura um advogado ao término do contrato, diz: olha, esses direitos aqui eu consigo pleitear, mas essa alteração aqui, como ela já aconteceu há mais de 5 anos, eu não posso nem olhar. Você tinha que ter procurado o Poder Judiciário antes. Eu acho que vem um problema de fato. Estou aqui refletindo sobre... Eu acho que o bacana é isso. Eu gosto quando a gente começa a trazer para um contexto real, né? E aí você traz de fato, a pessoa vai falar que nem sabia disso, e ela vai dizer: como eu vou entrar com a ação no curso do contrato, eu vou perder meu emprego. Eu estava tentando manter o emprego. Então, assim, eu acho que isso reforça, né? Porque se você for pensar, você dizer que se ele não reclama, ele não pode reclamar depois, claro, mas é a prescrição, o direito não socorre a quem dorme. Mas ele não sabia disso também. Mas ele não dormiu, ele estava trabalhando. É. A questão é essa, ele estava trabalhando, ele não dormiu. Essa interpretação que se faz da prescrição total, no meu modo de ver, ainda, Ju, que a gente não queira adentrar no campo da inconstitucionalidade, e até ressalvo essa possibilidade, nós podemos voltar para o princípio do indúbio pro operário. Sim. Entendeu? E da alteração e dá uma roupagem diferente. Que aconteceu do 468 também ali. Porque que é nula de pleno direito. Né? Gente, é imperioso destacar que essa alteração ela é nula de pleno direito. Está no artigo 9º da CLT. E se é nula, não prescreve. Não é no que não prescreve os créditos decorrentes dessa alteração. Isso sim. Mas sim a questão da infração ao disposto na lei em decorrência dessa alteração contratual. É isso que eu estou falando que não prescreve. Ou seja, resumindo, Juliana, no meu modo de ver, até 10 anos depois dessa alteração, ele pode buscar a declaração da nulidade daquela alteração. Mas ele só consegue as diferenças dos últimos 5 anos decorrentes aí do trato sucessivo. Singelamente, né, no meu modo de ver, tem que ser assim. Ainda que se não adentre na questão da inconstitucionalidade, que também é uma possibilidade. Mas eu concordo contigo em número, gênero e grau. O sujeito está dentro da relação de trabalho. E tem um outro argumento, Juliana. Se a gente quiser enriquecer mais ainda, né, a nossa fala. O artigo 7º, inciso 1º, ele fala que uma lei complementar teria que ser promulgada para proteger o trabalhador contra despedida arbitrária ou sem justa causa. E esta lei deveria prever indenização compensatória. Ora, como eu vou exigir do trabalhador, considerando uma interpretação óbvia mais benéfica, para dar força ao que está no caput do artigo 7º da Constituição Federal, como é que eu vou interpretar esse dispositivo dando a este trabalhador uma proteção para que ele, no curso do contrato, possa ajuizar a sua ação trabalhista, se a lei não diz, se a lei não traz, se a lei não prevê a proteção? Claro, aí minha posição seria totalmente diferente, tá, Juliana? Confesso. Se a lei estabelecesse, olha, enquanto tramitar uma ação trabalhista, ele não pode ser demitido, aí eu concordaria com a prescrição total. Mas se não tem essa proteção, para mim, então, pelo viés a contrário senso, essa aplicação é totalmente inconstitucional, fere o inciso 29 do artigo 7º. Não sei se você também já interpretou nesse sentido, né? Eu estou pensando aqui, mas se, por outro lado, também disser que se ele entrar com ação trabalhista, ele não pode ser dispensado, as pessoas vão começar a entrar com ação para tudo daqui a pouco também. A gente acaba tendo que ponderar. Esse é o problema. Porque esse é o problema. Porque senão, de repente, ele vai falar assim: aqui eu encontrei uma brecha, né? Eu vou entrar com ação, porque se eu entro com a ação, mas você tem os honorários de sucumbência. Não falou que tipo de ação, não falou qual o valor. Não, né? na verdade, Juliana, eu não tô nem. Meu foco, na verdade, é só o inciso 1º do artigo 7º. A lei complementar, ela nem precisaria estabelecer que não pode ser demitido, até porque demitir é um direito potestativo do empregador. Aí a gente iria para uma inconstitucionalidade em prol do empregador, né? Estaria sendo vedado a ele o direito de demitir, já que ele é o gestor do negócio. Eu digo no sentido de que não existe uma lei hoje, embora haja determinação constitucional nesse sentido, e ali me parece que existe uma violação, né, ao dever normativo que a Constituição estabelece. A Constituição é clara, minha amiga. Ela diz: lei complementar tem que ser criada para proteger o trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo uma indenização compensatória. Então, quer dizer, se o trabalhador entrasse com a ação, evidentemente,
ele seria demitido, mas ele teria uma indenização. Sim. Só que hoje ele entra com a ação, é demitido e não tem uma indenização. Então o que ele faz? Ele não entra com a ação. Aí por isso que eu volto àquela fala, ele Só não está reforço. dormindo, ele não está dormindo, ele está trabalhando, só que se ele entra com a ação, ele é demitido. Essa é uma interpretação que melhora a condição social dele? Não vejo. E vamos falar a Desculpa quem verdade? pensa sentido contrário, mas não vejo. Quem poderia imaginar que essa súmula 294, que gerou tanta repercussão, né? E tão falada, tão criticada, tão, né? Que isso ia ser respaldado pela própria legislação, né? Pois é. Então, assim, a gente nem poderia imaginar que para fins, no caso, trabalhistas, a gente teria, de fato, com a reforma, a inclusão dessa previsão e pior, não só a inclusão, né? Ela foi elastecida. Porque quando ela traz na redação que acabou, porque se você compara a súmula 294 com o parágrafo 3º do artigo 11, você aumentou as hipóteses de prescrição total, porque não só alteração, mas também fala em descumprimento do pactuado. Exatamente. Então, trouxe para o rol de aplicação dessa prescrição, que é a total, você trouxe ali para o rol mais situações. Porque a questão toda é, se eu aplico a prescrição total e daquela situação eu tenho 5 anos para poder procurar o Poder Judiciário, e se não procurar, não posso mais discutir, ou então se eu aplicaria a prescrição parcial, né? Que aí seria o quê? Aquele fato de você ter a lesão e ela ir se renovando mês a mês, de modo que do fim do contrato ele teria 2 anos para entrar com a ação e da data do ajuizamento, como já fizemos aí a colocação, súmula 308 no item 1, do ajuizamento voltaria os últimos 5 anos, segundo a visão do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu acho que até, lembrando um pouco aí... É bem complicado, né, Juliana? Muito. Você vê, assim, eu acho que tudo volta ao comentário que a gente fez, né, Fagner? Quando você pensa assim, o Instituto da Prescrição, ele deveria ser tratado com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, porque não só pelo comando, né, constitucional, infraconstitucional, jurisprudencial, ter muito cuidado, porque se o objetivo é a segurança, eles acabam trazendo situações que trazem profunda insegurança. E se eles não querem que a espada fique sobre a cabeça, né? A espada continua sobre a cabeça e por um fio de cabelo de rabo de cavalo. Então, quando a gente diz assim, aquela imagem, ela se torna muito presente. Por quê? Porque é muito complicado, porque vamos avaliar assim, os empregadores, eles acabam se sentindo também muitas das vezes inseguros pela... pode cobrar, não pode cobrar, doutora? Vai cobrar, não pode. Aí, por outro lado, o empregado. Eu tomo uma atitude, não tomo uma atitude. Se eu tomar atitude agora, qual será a consequência? Então, assim, é difícil. Aí você diz, se tanto de um lado quanto do outro tem insegurança, você não atinge o objetivo e a finalidade principal da prescrição, que é a segurança das relações jurídicas. Então, assim... algo muito errado está acontecendo nisso tudo. Ou então nós somos 2 loucos aqui que estamos conjecturando. Aí, Juliana, a gente teria que fazer uma análise mais sociológica e antropológica, sabe? Porque, veja o seguinte, me parece que quando o empregador ele se preocupa muito com isso, que ele não está dando àquela norma a eficácia social que ela merece. A eficácia social no sentido, não, eu legitimo o cumprimento da norma e vou cumprir. Porque se ele cumpre, ele não se preocupa com demandas judiciais e nem com prazo de prescrição. Pode retroagir 10 anos, porque se ele está dentro da lei, nada há a pagar, né? Enfim, mas aí é uma outra análise. Agora, eu não sei se a gente pode, só para finalizar, alguém colocou aqui com relação à prescrição intercorrente. Dá para a gente falar em 5 minutinhos sobre prescrição intercorrente? Dá sim, dá. Vamos falar. Tem alguma colocação aí a fazer sobre a prescrição intercorrente? Que era uma discussão que nós tínhamos, né? O STF dizendo que era aplicável, súmula 327, TST dizendo que não, súmula 114, aí veio a reforma trabalhista, artigo 11 para artigo 11A. E aí, sua visão sobre isso, minha amiga? Olha, para mim, a primeira coisa, né, algumas pessoas perguntam o que é a tal da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é no curso do processo. Então, já existe o processo e a gente está no curso do processo. Aonde? Né? Então, a gente delimita na execução. Então, é aquele momento da execução. Então, mesmo antes, quando a gente tinha a súmula 114 do TST, dizendo que a prescrição intercorrente ela não se aplicava
na esfera trabalhista, né? E, por outro lado, a gente, né, tinha a súmula 327 do STF dizendo que se aplicaria. Mesmo antes, quando as pessoas falavam que a gente tinha a súmula do TST dizendo uma coisa e do Supremo dizendo outra, eu já falava, olha, eu acho que essa antinomia é aparente. Se você for dar uma olhada nos julgados que levaram a edição das súmulas, que eu indico muito isso também para os alunos, e eu creio que você também, que quando, por exemplo, sai a edição de uma súmula, para que você vá, por exemplo, no site do TST... Tem que estudar os acórdãos. E olhem os acórdãos, porque quando você acessa a súmula pelo site do Tribunal Superior do Trabalho, embaixo você vai ver que tem vários julgados. Quem nunca fez, é uma ótima forma de você criar suas teses, você entender, você achar argumentos. Ali é perfeito. Para quem advoga, eu falo assim, olha, se você não faz isso, começa a fazer de ontem, porque já era para estar fazendo. Para quando você precisa entender o posicionamento do TST, e dali você vê muita argumentação. E aí você vê o quê? Os acórdãos que levaram a edição da súmula. Então eu já falava que, na verdade, quando você olhava, era aparente antinomia, mas é porque eles partiam de premissas diferenciadas. Diferentes, isso aí. Então eu falava assim, tá na execução? Tá, mas por que a Justiça do Trabalho tinha no âmbito do TST a súmula 114 do TST? Porque dizia, olha, se no curso da execução, a execução ficar parada por conta do devedor, que é o executado, e não tem como pagar, se a execução fica paralisada por conta do devedor executado, a súmula 114 diz, não há que se falar em prescrição intercorrente, senão isso poderia ter sido, né, uma forma de manobra utilizada pelos próprios devedores executados para deixar o que é, vamos sumir, não vamos pagar, vamos fugir com os bens, e depois, diz que prescreveu e tudo isso não dá em nada. Então, partia desse pressuposto. E quando você olhava para a súmula 327 do STF, o que o próprio Supremo Tribunal Federal fazia? Ele partiu de uma outra análise, uma situação na qual, né, aquela execução ficou parada, mas por um ato do credor exequente. Exatamente. E aí qual foi a interpretação? Credor exequente, ele é o maior interessado fazer com que essa execução caminhe depois que ele já tem o crédito. E aí há uma determinação judicial. O credor exequente é o maior interessado em receber os seus créditos. Ele fica inerte? Então ele vai sofrer a punição, sim. Então, assim, eu acho que quando eles trouxeram para dentro, né, da CLT, então, eles deixaram claro, lá no artigo 11A, que foi acrescentado pela reforma, diretamente qual o cenário. E, a meu ver, eu acho que eles foram precisos quanto a isso, que é uma execução, que houve a inércia do credor exequente, né? Então ele ficou inerte, não cumpriu uma determinação judicial e, por conta disso, haveria sim a incidência da prescrição intercorrente, delimitar até o prazo de 2 anos, que também há aí uma discussão quanto ao prazo, se deveria ser de fato 2 anos, enfim. Mas, assim, a meu ver, eu já defendia que se fosse nessa circunstância, já poderia ser utilizado. E pelo que eu vejo, você também, né? Vou te dar a palavra aí. Perfeito, Juliana. Faço das suas palavras as minhas. Eu também sempre tive essa interpretação, essa aplicação, né? E infelizmente, o que nós percebemos são frases, né, soltas, aplicadas num contexto que gera, portanto, total descontextualização. E aí fica tudo fora de contexto. E essa sua análise histórica, assim, merece aplausos significativos, porque é exatamente isso. E me parece, eu sinto muita falta, sabe, Juliana? Eu vejo isso no dia a dia, você também certamente analisa isso. Os colegas não usam a Lei 6830 de 80, que é aplicável subsidiária, que é a que trata da prescrição intercorrente que gerou a súmula, né, 327 do Supremo Tribunal Federal. E é o argumento que a gente usava, né? Exatamente. E aí as pessoas simplesmente deixam de aplicar a Lei 6830 de 80. Eu sempre digo, queridos, olha só, em sala de aula, né, pós, particularmente, na execução trabalhista, quais são as regras aplicáveis prima facie? CLT. E se a CLT for omissa? Regra geral, 99%. O CPC, não. Lei 6830 de 80. Lei de executivos fiscais. Exato, artigo 889 da CLT. Agora, se a lei de execuções fiscais ela for omissa, ela mesma no seu artigo 1º diz para aplicar o direito processual civil. Ela fala. Então nós aplicamos o processo civil num 3º nível na execução trabalhista. Daí surgem as divergências.
Então, por isso que eu digo, né, merecem aplausos as suas considerações, considerando a reminiscência, né, do Instituto da Prescrição, na interpretação dada pelo TST e também pelo Supremo Tribunal Federal. E como você bem disse, hoje realmente fica superada em razão do advento do artigo 11A. Pouco importa se uma circunstância ou outra, mas me parece que a reforma acabou agasalhando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque ela deixa muito claro, né, que se o credor ele foi intimado a cumprir uma determinação na execução e ele não o fizer no prazo de 2 anos, a prescrição ela pode ser, a lei fala, né, reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado. Eu só gostaria de fazer essa ponderação, tá, Juliana? As pessoas passam agora a ter uma interpretação elástica do reconhecimento ou da decretação da prescrição de ofício também para o processo de conhecimento, para a prescrição tradicional, o que é inaplicável, meus amigos. A lei é muito clara. E se o legislador reformista quisesse que a prescrição de ofício fosse aplicada na fase de conhecimento, ele teria dito no artigo 11 que ele também alterou. Mas ele assim não o fez. Ele só trouxe para a prescrição intercorrente o seu pronunciamento de ofício. E lembrando, né, Juliana, que o pronunciamento só pode ocorrer se passar dos 2 anos da inércia do exequente quando ele for intimado a praticar um ato. Se o juiz não o intimar para praticar um ato, por exemplo, diga o exequente, dê ao exequente meios, né, para prosseguimento da execução em 30 dias. Esse prazo é contado em dias úteis, porque é um prazo processual. Fim desse prazo de 30 dias, aí sim começa, a partir do primeiro dia útil subsequente, a contar o prazo prescricional de 2 anos. E aí vem uma discussão, uma controvérsia. Esse prazo de 2 anos, ele vai ser contado em dias úteis ou em dias corridos? E aí, minha amiga? Eu volto para a interpretação mais favorável ao trabalhador. No meu modo de ver, embora o Instituto seja de natureza material, a prescrição seja de instituto de natureza material, como é uma determinação judicial para que se pratique um ato a fim de que possa se viabilizar meios de execução no processo, me parece então que a melhor interpretação é que seja contado também em dias úteis. Mas eu sei, né, que a minha posição é minoritária, não sei qual é a sua posição a respeito disso. Eu nunca defendi. É legal, aí chegamos num ponto que eu, para falar a verdade, num primeiro momento sempre olhei para a prescrição como direito material, né? Então, apesar e realmente é. Então, assim, apesar de ser no curso do processo, e aí é uma regra de direito material, mas inserida dentro do processo, a regra da prescrição como direito material não seria a contagem em dias úteis, né? Então, mas acho que é uma boa posição para você tentar usar no processo, mas para mim, assim, num primeiro momento ainda tenho essa visão da contagem em dias corridos, por ser a prescrição ainda, né? Só um parênteses. Direito material. Não, tem razão. E só um parênteses aqui, eu esqueci só de colocar isso. Conto com dias corridos, para não correr risco. Eu estou trazendo. Né? Exatamente. Não estou falando para ninguém contar em dias úteis, não, né? Conta em dias corridos para não ter risco. Mas numa eventualidade qualquer, existe esse pensamento, que, embora é minoritário, não tem posicionamento ainda dos tribunais a respeito, né? Vamos ver. Se alguém quiser lançar mão dessa tese em alguma oportunidade, que o faça, se perdeu aí o prazo de 2 anos corridos, né? Mas só para deixar registrado. Porque a nossa fala, quando você, né, traz essa análise dialógica que a gente faz, vai trazendo, né, e contextualizando, isso é excelente, porque justamente às vezes em conversas como essas, nós até às vezes no momento que a gente não está fazendo uma live, estamos 2 amigos trocando ideias, e aí, o que você acha, Fagner? Eu estou com um processo quanto a isso, e o prazo, né, já passou o prazo dos dias corridos, eu não sei o que eu faço. Falei assim, minha amiga, tem uma tese, por que você não tenta? Então, assim, isso é legal, esse papo, porque traz aquela ideia, falei assim, olha, se eu precisar, eu brinco e falo assim, guarda na gaveta, entendeu? É aquela coisa quando você fala assim, deixa o arquivo ali, eu tenho um arquivo com algumas coisas assim que eu acho que são interessantes, a ideia, e eu vou guardando, sabe? Então eu vou botando, porque eu falo assim, pode ser que eu precise. A gente, por cautela, acaba não usando, porque não vai correr o risco. Mas se eu precisar, eu tenho uma visão,
né? Que é uma interpretação que eu tenho um caminho ali a seguir. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que a beleza do direito é essa. E para a gente também não ficar, né, estendendo tanto, mas uma assim, Ju, coisa... só mais uma consideração, Ju, para fechar esse papo da prescrição intercorrente, né? Assim, eu estou quase me convencendo pela outra tese. Tá? Por quê? Por quê? Eu também não trouxe esse argumento, mas é importante trazer. Porque a gente está falando de anos, né? A gente não está falando de prazo em horas ou em dias, e sim em anos, né? Então, se eu considerar que hoje é que dia mesmo? Dia 20, não, dia 2 de maio, né? Se eu considerar que a prescrição começa hoje, no dia 2 de maio, né, eu tenho que terminá-la no dia 2 de maio de 2022. Não tem como ser diferente. Então, eu estou sendo convencido por esse particular, né? Mas não por uma interpretação no sentido mais benéfico. Fechando aí o parênteses. O que eu estava Desculpa falando... te interromper. Não, era mais no sentido que, muitas das vezes, o que a gente acaba sendo instado a fazer. Eu não sei se você... dá aula em graduação ainda. Eu dou aula em graduação, sabe? Também. Então, assim, a gente que dá aula em graduação, eu dou aula em graduação, preparatório para a prova da OAB, preparatório para concurso público, pós. Então, assim, tudo depende também, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, professora, mas a súmula 308 no item 1 diz isso, mas não sei o quê. Então, assim, tudo que a gente foi falando, tá? Das questões, se a gente concorda ou não, da interpretação, adapte para o momento. Eu falo muito isso, porque eu sei que tem alunos que estão assistindo, eu sei que tem advogados que estão assistindo. Então, assim, você tem que contextualizar tudo isso que a gente vem conversando. Por quê? Exato. Porque se você está fazendo uma prova objetiva, que você tem que marcar um X, letra da lei, seja na prova da OAB, seja num concurso público que a questão é objetiva, muitas das vezes a gente sequer comenta o que a gente está conversando aqui. É que nosso papo hoje é livre, é um papo que a gente está conjecturando, trazendo a mais acadêmico. Exato. Então, assim, se você está naquele momento em que cai na sua prova lá e você tem que marcar o artigo 11, o que está escrito, é o que está escrito e pronto, garante seu ponto, entendeu? Então, assim, não entra na neura. Agora, você já está formado, você está ali, né, numa pós-graduação para trazer justamente essa análise reflexiva, para você melhorar a sua prática jurídica argumentativa. Aí você vai enveredar pelo que a gente está conversando, buscando as teses, sabe? Porque meu medo é que às vezes os alunos, né, eles olham o momento e falam assim, meu Deus, então agora quando eu for fazer uma prova objetiva, eu não sei mais o que eu vou marcar. Então, não, assim, gente, cuidado. É só assim, o fechamento de tudo isso que a gente está conversando, porque como nós somos professores, advogados, e a gente dá aula em várias esferas, né? Então tudo depende. A minha aula que eu dou numa pós e a do Fagner é diferente na aula que a gente dá na graduação. Não é que o direito seja outro, é só o olhar que depende. Exatamente, momento, claro. Né? Quando você está construindo a base, às vezes eu falo isso muito também para os meus alunos. As pessoas, às vezes, elas nem sabem andar de bicicleta e elas querem tirar a mão do guidão. Então, quando a gente brinca, eu falo isso. Calma, aprende a andar de bicicleta. Depois você começa a... Senão vai cair. Vai cair. Então, assim, faz o alicerce da casa, depois sobe as paredes. Porque se subir parede sem ter alicerce, vai cair tudo. Então, eu falo que o momento é, de fato, conhecer o que está na lei. Você vê quantas vezes ao longo da nossa fala eu fui até o comando legal, o Fagner leu o comando legal. Isso é para incentivar vocês também. Tudo começa por ali. Faça a leitura da legislação constitucional, olha a interpretação que a gente fez, a gente voltou ao que está escrito várias vezes para dar... Imprescindível, né? Imprescindível conhecer. Imprescindível conhecer. Imprescindível. Não tem como você estar diante de uma situação em que a pessoa ignore o comando constitucional. Existe uma coisa chamada hermenêutica, sabe, constitucional. Então, assim, a gente até está passando por um momento hoje, até delicado, né, Fagner, que isso é papo para outra live, mas eu digo assim, existe sim um movimento que não foi só agora por conta de pandemia, não, já vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, que é um movimento de um constitucionalismo de exceção. E isso vem sendo, né, adotado, trazido por uma série de contextos aí sociais, econômicos, políticos, jurídicos, enfim, mas o que eu estou dizendo é assim, mas... tentem não se contaminar, justamente achar que tudo é exceção. A palavra exceção tem que ser mantida e olhada com muita cautela, porque isso pode trazer consequências irreversíveis. E olha que eu digo, isso é papo para uma live inteira. Então, assim, eu quero agora que vocês olhem
partindo das premissas do que nós temos dentro do comando. E usem isso nas argumentações de vocês. Eu percebo na fala de todos os meus amigos que são juízes, que muitas das argumentações, elas se repetem e elas andam no lugar comum. Exatamente. Então, a gente tentou hoje sair um pouco do lugar comum. Sair da caixinha um pouco. Tem que sair da caixinha, né, gente. Porque assim, é sair do lugar comum, a gente não é dono da verdade. Nós estamos imprimindo olhares. Você vê que às vezes a gente concorda, às vezes a gente diverge. Isso que é legal, sabe? O objetivo é esse, é sair do lugar comum e contribuir, né, amigo, para a análise feita por vocês. Oi, amigo. Perfeito. Eu concordo e vou além. Eu digo o seguinte, eu sempre digo isso em sala de aula, né, para as minhas turmas de mentoria. Gente, a zona de conforto me permita o uso da palavra, né? É esdrúxula, mas é o que eu uso. A nossa zona de conforto nos emburrece. Então nós temos que estar passando sempre, né, para o outro lado, sempre caminhando de uma forma diferente, porque se você não é isso que está escrito e ponto final, o cliente chega para você com uma situação em que você tem que buscar uma aplicação diferente. Claro que a gente está falando aqui de hermenêutica, eu estou aproveitando a tua fala de hermenêutica. Sim, claro. Né? Então nós temos que saber que existem situações e exceções. Eu só não posso fazer exatamente como você falou, da exceção à regra, sob pena de, na verdade, nós fazermos tábula rasa do próprio texto constitucional e da legislação, né, ordinariamente conquistada, violando assim o retrocesso social.